Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Café com Podcast. Já que tá todo mundo agora gravando vídeos, tomando um café, falando de alguma coisa, então eu também decidi falar de podcast tomando um cafezinho. E nesse primeiro episódio, eu quero simplesmente responder aquelas perguntas que vocês deixam ali no comentário, que pode parecer que eu não leio, mas eu leio. Às vezes demora um pouquinho, demoro. Não é fácil cuidar de tantos canais, de tantos podcasts, responder todos em tempo hábil, mas pode colocar lá que uma hora vai ser respondido e eu vou tentar fazer isso mais rápido. E agora a equipe está um pouco mais atenta. É ou não é, equipe? Viu? Respondeu. Então vamos lá. A primeira pergunta é: você costuma utilizar fone para acompanhar o retorno do áudio do microfone? Se sim, recomenda qual microfone na lista de itens? Vou ser bem franco com vocês. Atualmente, não uso, sabe? A gente percebeu que os convidados, quando usavam o microfone e o fone de retorno deles próprios, eles ficavam muito incomodados porque bagunçava o cabelo, porque esteticamente às vezes atrapalhava. Só para ter noção, a gente tirou o suporte dos microfones porque o convidado não queria que o microfone ficasse na frente do rosto dele, porque esteticamente ele não aparecia tanto, o ângulo dele bom. Tem convidado, quem queira ou não, a galera gosta de um podcast, a galera é vaidosa, quer aparecer no podcast, e ela quer estar 100% ali, ela, e não dividir a atenção com o microfone, com o fone, descabelado. Então a gente viu que não valia muito a pena, porque o convidado não tinha essa intenção. E aí, e é claro, o fone de ouvido, o de retorno, ele serve para quê? Para você ter um retorno, né? Para você se verificar se a voz está abafada, se não está. Para solucionar essa dor, o que a gente fez? A gente arrumou alguns mecanismos. O primeiro mecanismo é usar uma cadeira que é um pouco mais molenga, e isso obriga o convidado a fazer o quê? Ficar aqui na mesa. Ficando aqui na mesa, a gente tem a certeza de que vai captar bem, não vai ficar se afastando, vai sumir o áudio. E aí a gente tem um controle do áudio visualmente dentro do OBS. Lá o operador ele consegue ver pelo OBS se o áudio ele está muito alto, muito baixo, ele está estourando, porque ele começa a pitar lá vermelho, né? Ficar vermelho, a gente começa a ver que está estourando. E a gente consegue controlar simplesmente ali na mesa, entendeu? Ou, se for preciso, na edição depois, caso for um episódio editado. O operador, sim, ele usa um fone de ouvido, entendeu? Antes, para poder deixar tudo configurado, e durante ele ouve ali, de tempo em tempo, não é um tempo todo, né? Deveria ser o tempo todo, mas ele gosta de ouvir ali, e às vezes ouvir no próprio episódio no YouTube, quando você está ali ao vivo, porque às vezes o YouTube você consegue ver se está tendo atraso, se não está tendo atraso, delay. Então hoje em dia a gente não utiliza mais, porém eu vou deixar aqui o que eu utilizava, ok? Eu vou deixar aqui para você na descrição o que eu já utilizei no passado. Mas hoje, de verdade, eu não vejo tanta necessidade, não. Você configurar a mesa, tiver o convidado com a consciência de que ele tem que falar aqui no microfone, você não vai ter essa necessidade. Ah, mas estourar. O próprio OBS te avisa ali, você também pode controlar, na verdade, e travar para que ele não suba o áudio além daquilo. A mesa também te ajuda. Então eu não vejo necessidade do fone de retorno, não. A outra pergunta é: o amigo recomenda qual aplicativo programa para editar o vídeo? Então, eu respondi aqui, vou responder de novo. A gente já utilizou, né? Eu já utilizei o DaVinci no passado, o Premiere. E eu tinha um preconceito muito grande com o CapCut, porque o CapCut as pessoas falavam que era coisa de amador, não era de profissional, né? Geralmente. Os profissionais evitam falar que usam CapCut, porque ele tem essa fama de que é um aplicativo para molecada gravar videozinho pro TikTok, né? Digamos assim. Porém, eu comecei a perceber com amigos que eles começavam a usar o CapCut, mas não falavam, não diziam, e eu comecei a perceber o motivo. O motivo é que o CapCut ele tem uma constante atualização. Então, o que ele sai na frente dos outros programas é, além de ter uma linha de aprendizado, uma curva de aprendizado fácil, hoje qualquer cursinho bobo que você compra aí de 20, 30 reais, tem alguém, um moleque de 20 anos ali ensinando você a editar com o CapCut, isso facilita o seu aprendizado, facilita você aprender a editar. Além disso, ele tem uma atualização constante.
sempre está atualizando. Toda semana tem um efeito novo, um recurso novo, um filtro novo, uma tendência nova. Isso permite que você crie uma edição mais dinâmica, que você tenha uma edição que está sempre moderna, que está sempre na frente das outras, que você não fica para trás. Então, hoje, atualmente, eu utilizo o CapCut. Pode ser que amanhã mude? Pode ser, mas hoje eu faço tudo com o CapCut, tudo. A gente edita o podcast inteiro com o CapCut, a gente faz os cortes do CapCut. Todos os nossos trabalhos da agência de marketing também são feitos quando a gente vai atender um cliente, seja no nicho automotivo, que é a nossa especialidade, seja loja, enfim, estética, não importa. A gente usa o CapCut hoje para tudo, 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 tudo. Eu gosto muito dos recursos deles para tratar o áudio, inclusive. Ah, existe aí o Adobe, o Audacity, outro. Existe. Mas o CapCut ele consegue fazer tudo ali em um lugar só, entendeu? Tem gente que fala assim, ah, mas não fica 100% profissional. Mas quem falou que você precisa de 100%? Você precisa de 99%, você precisa que seja eficiente, precisa que seja rápido. Às vezes você está buscando um 100 e ninguém nem reparou desse 100. Então, eu digo para você que o CapCut vai lá que dá certo. Outra pergunta é, como eu vou colocar 3 webcams dessa? Ela dá o zoom ótico? Outro ponto, é o cabo curto. Como alugar sem perder qualidade? Essa pergunta foi feita naquele vídeo que eu falei sobre equipamentos, né, para você construir um podcast aí gastando pouco, e eu vou responder agora. O que você precisa para colocar 3, 4, 5, 10 webcams é portas USB. Quantas portas USB você tiver disponível, você vai conseguir colocar. Ah, mas o meu computador só tem 2 portas USB. O meu notebook só tem 2 portas USB. Aí você vai comprar um hub USB, ou seja, você vai ampliar as suas portas USBs. Porém, não é aquele hubzinho básico que você compra no Mercado Livre, AliExpress, vagabundinho, não. Esse não vai solucionar. É aquele hub que tem uma fonte de alimentação externa, ou seja, que vai na tomada, porque esse hub que tem alimentação externa, ele simplesmente responde por si próprio, ele não usa o poder de processamento do computador, e isso ajuda o computador, além de performar melhor, ele reconhece o hub individualmente. Então, quando você conecta a câmera no hub, ela vai reconhecer a câmera. Porém, o que acontece muitas vezes é que dá tela preta. Porque quando você vai colocar lá no programa no OBS, que é o programa de transmissão, e você vai abrir lá a câmera, ela tem o nome da câmera. E quando ele percebe que você está repetindo o nome da câmera, ele entende que você está repetindo a câmera, ou seja, você está abrindo a câmera que já está aberta. E qual é o macete que a gente utiliza para solucionar essa tela preta? A gente utiliza alguns macetes. Eu falo alguns porque às vezes não funciona um, você tem que tentar outro e vai tentando até que consegue. O primeiro é usar portos USB diferentes. Então, às vezes, a gente conecta uma câmera na porta USB 2.0, outra câmera na porta USB 3.0. Outro macete é, a gente às vezes conecta uma quantidade de câmeras no computador e outra quantidade de câmeras no hub USB. Outro macete é usar câmeras diferentes, marcas diferentes também, que aí não vai ter esse problema. Entendeu? Você vai ter aquela tonalidade diferente, mas também é uma solução. E aquilo, se você tiver um computador que performa bem, com uma boa memória, limpinho, bonitinho ali, vai ser difícil acontecer isso. Geralmente acontece quando o computador ele está trabalhando no limite e aí ele fica com dificuldade de reconhecer as portas USB e o que está conectado ali na porta USB. Em relação do zoom ótico, tem sim. Eu não uso, eu não gosto de usar, eu acho que não fica legal. Na verdade, eu até desativo quando eu vou fazer os podcasts aqui o zoom automático, tudo, mas tem. Principalmente nessa que eu tô gravando aqui, que é a S800. Em relação do cabo, o cabo da webcam é curto. O que, que eu devo fazer para solucionar? Você vai comprar um cabo extensor, que é um cabo como esse aqui, ó. É um cabo que você pode comprar na medida de 1,5 m, de 2 metros, 3 metros, 6 metros, enfim. Onde ele tem os dois lados USB, USB macho e USB fêmea. Você vai conectar um na câmera e o outro no computador. E aí você vai ter um cabo extensor. Porém, você precisa comprar um cabo de boa qualidade. Não adianta sair comprando qualquer cabo aí, que a maioria deles não dá certo. Ele até conecta, mas, por exemplo, você não vai conseguir rodar uma câmera 4K, porque ele não vai transmitir 4K. Ele vai transmitir 1080, 720, porque ele não consegue captar a velocidade de transmissão de 4K. Então você precisa escolher um cabo de boa qualidade, uma boa marca e de preferência que tenha o interior folheado a ouro. Vou deixar o link aqui dos cabos que eu utilizo. Se você quiser, corre lá e compra, beleza?
Tiagão, se conectar os microfones de lapela sem fio, consigo conectar de alguma forma o fone para monitorar o retorno do som no microfone? Vamos lá, a gente está falando sobre o vídeo que eu fiz falando sobre os microfones sem fios, né? Os microfones que a gente tem aqui sem fio. E aí, vamos lá. Os microfones sem fio, ele tem um receptor. E ele tem uma entradinha aqui, ó, USB-C mini, né? Ele tem os receptor. E aí ele tem essas entradinhas, ó. Inclusive aqui tem um P2 e tal. E o que acontece? Você pode, isso aqui é gambiarra, tá, gente? É gambiarra. Você pode simplesmente conectar aqui um cabo que de um lado ele tem USB mini e do outro lado USB normal e conectar ao microfone, à entrada USB do computador, do seu notebook. Com isso, você vai conseguir sim, através de um programa de áudio ou OBS, algo do tipo assim, captar o áudio do seu microfone de lapela diretamente no seu computador. Ou se você não quiser fazer gambiarra, existem alguns cabos que você conecta aqui e consegue conectar direto na sua mesa de som, sua interface de som, seu computador. E aí você vai ter mais qualidade, você não vai perder som, você não vai perder qualidade no seu som, da tua lapela. Então o primeiro ponto é esse, você consegue conectar sim ao computador. E no computador, através do seu programa que você estiver utilizando, por exemplo, o OBS, você vai conseguir monitorar. Tanto você vai conseguir ouvir, né? Através da sua mesa, você também pode colocar o seu fone lá na mesa e ouvir no computador, ou até mesmo você consegue monitorar a equalização, né, do seu microfone. E no caso do Roland, ele tem um aplicativo pro celular que você consegue também monitorar o seu microfone de lapela. Tá respondido? Eu acho que sim, né? Então, gente, por hoje é somente essas perguntas. E eu vou pedir a você que envie perguntas, principalmente perguntas sobre criação de podcast. Eu vejo vocês perguntando aqui muito, mas eu queria saber de vocês que estão perguntando. Vocês têm um podcast? Estão construindo um podcast? Estão gravando aula? Querem fazer o que afinal? Porque isso me ajuda muito na hora de poder criar conteúdo aqui, porque eu crio um conteúdo mais específico, ajudando vocês diante do projeto de vocês. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.